E hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre a vida de José. Hoje é a quinta parte sobre a vida de José, né? José, com toda certeza, tem muito a nos falar, muito a nos ensinar sobre uma vida de fé. E hoje a gente não vai conseguir estudar todo o capítulo 41, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa entender, compreender bastante, principalmente a parte histórica e cultural também. Mas tem a parte espiritual, que é o que nos importa, por isso que a gente vai com calma, com muita cautela, para entender muito bem. Então, Gênesis 41, vamos continuar vendo sobre a vida de fé de José. Vamos ler dos versículos, eu vou fazer essa leitura do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim, Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os 7 sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem a nos dizer a respeito dela, para a nossa edificação, para a mudança da nossa vida, do nosso coração, para poder seguirmos, Deus, a Tua vontade, para fazermos aquilo que o Senhor nos pede, propósito pelo qual nós somos feitos, criados, e também, Senhor, salvos em Cristo. Como crentes precisamos agir diante do Senhor. Então nos ensina agora, neste momento, a respeito um pouco mais sobre a vida de fé de José, os acontecimentos, Deus, que o Senhor foi projetando, colocando na vida deste jovem, que em sua justiça foi obediente ao Senhor, seguiu ao Senhor, mesmo em situações de bastante dor, de sofrimento, porque conhecia o Deus a quem servia. Então, que possamos, Deus, neste momento, conhecer mais sobre o Senhor e aprender aquilo que o Senhor faz, mesmo diante dos nossos sofrimentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. A história aqui de Gênesis 41 registra 2 sonhos que Faraó teve 2 anos depois dos sonhos do copeiro e do padeiro que José interpretou ali na prisão, da qual José foi capacitado por Deus para trazer essas interpretações. A gente lembra que José ele não tinha o dom por si mesmo, né? Mas sim por Deus que o capacitava para poder interpretar esses sonhos desde a época ali em que ele estava na casa dos seus pais. Então, nesse momento da história de José aqui em Gênesis 41, sem dúvida, é o momento mais importante da vida de José. Não apenas pela reviravolta, né, que vai acontecer na sua vida, mas de como Deus vai usá-lo como aquele que vai auxiliar, né, pela graça de Deus, claro, na preservação da vida humana naquela época.
E não somente isso, mas Deus vai usar José para poder garantir a sua promessa que tinha feito aos patriarcas. Então José aqui se transforma num instrumento, porque nós já sabemos da história, podemos até adiantar, né, que o fato de José aqui, em Gênesis 41, aparecer como um mensageiro, um intérprete do sonho de Faraó do que ia acontecer com o Egito, o levou a ser o governador. E sendo o governador do Egito e tendo uma previsão do que iria acontecer no futuro, porque Deus tinha transmitido aquela mensagem através do sonho de Faraó, então a gente entende que Deus estava usando José como esse instrumento para poder conduzir aquela humanidade à preservação durante aquele período de seca, de extrema seca que iria acontecer ali no Egito, e também de garantir a promessa para que os seus familiares, a sua família, pudesse vir até o Egito e se abastecer dos alimentos, dos cereais, durante aquele período de seca, não só no Egito, mas, né, em toda a região ali, em todo o mundo conhecido naquela época. Então aqui é um ponto crucial na história de José. José já tinha descido ao mais profundo do poço, né? Então José estava aqui na casa dos seus pais e aí começou a ter uma espiral descendente, né? Só problemas, só dificuldades, só lutas, só tensões, e aí ele chegou na masmorra, né? Ele chegou na masmorra, na prisão, e agora Deus vai reverter essa situação e agora ele vai ascender para a glória de Deus. E aí tem um propósito aqui com tudo isso, não é? Claro, para a glória de José isso, né? Para ele contar depois no final das contas, né? Eu sou brasileiro, nunca desisto, né? Como tem uma propaganda por aí, né? Ou eu sou né? Não é nada disso, né? Mas para ele mostrar quem era o Deus dele e o que o Deus dele fazia por ele e pelo povo e pela preservação da promessa, que é o mais importante aqui, a promessa aos patriarcas. E a história começa quando Faraó tem um sonho, e esse sonho é um sonho duplo, certo? É um duplo sonho, que lhe perturba, ok? E aí a gente pode notar isso no versículo 8, que ele sonha, e vamos ver os detalhes desse sonho, e acontece que lá no versículo 8, é dito que ele, quando acorda pela manhã, ele se acha de espírito perturbado. Então, não era um espírito que estava perturbando, não era isso, mas o próprio espírito dele, a própria alma, o próprio bem-estar dele estava inquieto, impaciente por aquilo que ele sonhou naquele momento, ok? Então ele queria saber a interpretação daqueles sonhos, mas, então chamando ali os sábios, ele contou os sonhos, né, os magos do Egito e todos os demais sábios, e ninguém conseguiu interpretar esses sonhos, certo? Tanto das vacas como das espigas. E esses sábios, esses magos aqui, eram na verdade sacerdotes, adivinhos, homens que se ocupavam ali das artes, das ciências sagradas dos egípcios, dos escritos, né, chamados de hieroglíficos, aquelas escritazinhas lá do Egito que tem pinturas, né, e desenhos, da astrologia, da interpretação dos sonhos, da previsão dos eventos e das magias ocultas. Aparece aqui a figura dos magos, né? Uma espécie de pessoas que tinham esse contato, né, com a astrologia, né, com essa coisa mística e oculta. E nenhum desses sacerdotes conseguiu interpretar os sonhos ali de Faraó. Pois, na verdade, né, a gente sabe que Deus tinha um plano para aquele sonho, né? E só alguém, uma pessoa poderia, naquele momento, interpretar estes sonhos. E no fim de tudo, nós temos que Deus impede então esses homens, esses sacerdotes, de interpretarem esses sonhos, porque são sonhos que, se você ver aqui, até você pode ter uma ideia, né? Se você não conhecesse a história, né? Mas pelas deduções, né? Nilo, o que o Nilo representa para o Egito, as vacas, as espigas, você poderia ter uma ideia, né, do que
do que seria a interpretação desse sonho, porque os sonhos foram todos pautados em símbolos do Egito, em símbolos, em simbologias do Egito naquele tempo, certo? Então, o primeiro sonho que nós temos aí no versículo 1 de Gênesis 41 é o sonho das 14 vacas junto ao rio Nilo. São 14, né? A gente fala o sonho das 7 vacas, né? Mas não é 7, é das 14, que é 7 de um lado e 7 do outro, ok? Então, o sonho aqui das 14 vacas junto ao rio Nilo. Então, note que o faraó, ao sonhar, ele se acha ali aonde? No rio Nilo, no Nilo, né? Junto ao Nilo, ok? E aqui o Nilo, o rio Nilo, ele era, conforme uma carta diz, e na verdade até hoje para os egípcios, né? Como o rio da vida, era o rio da vida do Egito. O Egito é uma terra seca, você pode pesquisar na internet, você vai ver um deserto, é um negócio, né? Mas esse rio que passa ali, que na verdade é o maior rio do mundo, sabia? É o rio Nilo, ganha até do nosso rio aqui da Amazônia, né? Ele tem quase 7.000 quilômetros de extensão e hoje cruza 10 países. Então naquele tempo era o rio, e até hoje, claro, o rio que garantia a manutenção da vida daquele povo, tanto em termos de alimentação como em termos de comércio, de transporte. O rio era usado como meio de transporte rápido, né? Entre você usar cavalos que cansam rápido, você usava a força dos rios, dos ventos, para poder levar as coisas até outros lugares lá no Egito, porque era um rio que cortava o Egito, ou que corta o Egito de norte a sul, certo? Então, o rio Nilo aqui, quando o faraó está diante do rio Nilo, ele não está em um rio qualquer. Ele não está num local que podemos dizer assim, era um local irrelevante na vida do faraó ou na vida de qualquer egípcio. Pelo contrário, ele está num local que era um dos locais mais importantes, porque era a própria vida do Egito, era aquele rio, vamos dizer assim, né? A manutenção do viver passava por aquele rio. E aí a gente nota que quando ele está no rio, no versículo 2 é dito que sobem 7 vacas formosas, 7 vacas gordas ali, 7 vacas cheias, né? Vamos dizer assim. E a gente percebe que elas sobem ao Nilo e elas estão pastando aonde? À margem, né? Até é usado a palavra carriçal, né? Essa palavra representa a vegetação que fica à margem dos rios. É uma vegetação mais úmida, é uma vegetação mais rica. Então as vacas estavam ali pastando junto ao rio Nilo. E quando elas estavam ali, então no versículo 3 é dito que sobem outras 7 vacas, só que essas não eram formosas, nem gordas, nem cheias, mas eram vacas magras e feias, né? Não era só magra, né? Porque tem vacas magras bonitinhas, né? Que a gente vê por aí, mas eram umas vacas feias também, né? A gente não tem uma ideia do que seria isso. O faraó deve ter sonhou, ele que sabe, mas é dito que ele notou a feiura dessas vacas, ok? E aí é dito, portanto, que essas vacas sobem, se aproximam das vacas mais cheias, no versículo 4, e então elas engolem, elas comem, as vacas magras comem as vacas gordas, né? Que cena, imagina, que sonho, né? Você fala assim, se eu tivesse sonho desse, eu ia acordar de manhã cedo e, né, ia abrir uma lata de leite e tomar, né? Para mim não ia ter nenhuma relevância isso na minha vida, né? Mas para o faraó tinha, porque eram imagens importantes, símbolos importantes do Egito. O rio e a vaca. Por que a vaca, pastor? Porque a vaca, para os egípcios, era um animal sagrado, certo? Assim como para os indianos, né? Era um animal sagrado, bem sagrado, era o símbolo da fertilidade. Era um animal que produzia o alimento. A vaca poderia fazer inúmeras coisas, né? Dar o leite, certo? A vaca poderia servir de alimento, ok? A vaca poderia servir de transporte.
Então era um animal símbolo dessa fertilidade, dessa prosperidade, das coisas da vida, do que alimenta o homem. Então a vaca, ela também estava associada a uma deusa chamada Ísis. Essa deusa Ísis, ela era a deusa mais importante do Egito. Era a deusa da terra, a deusa da fertilidade e era a deusa da proteção. Tudo se sustentava pelas mãos de Ísis. Era o que os egípcios acreditavam. E no fundo, é tão interessante isso, essa associação do Nilo com a vaca, que Ísis também era considerada a deusa que fazia as cheias do rio Nilo. Era a deusa que trazia as águas para o rio Nilo, que enchia o rio Nilo. E quando o rio Nilo se enchia, tem um delta chamado Delta do Nilo, que fica no norte do Egito. Depois você pode ver, é uma parte bem verde, onde o rio ele se divide praticamente em vários outros e irriga a terra. É uma terra bem de plantações. Então, quando as cheias vinham, aquelas terras eram inundadas e por isso se conseguia produzir bastante coisa naqueles dias, naquelas épocas de cheias. Então note a associação, o símbolo que tem o Nilo, as vacas, a vaca cheia, e tudo isso ali no sonho de Faraó. No entanto, como esses símbolos eles tinham significados múltiplos, e olhando para o ponto de vista da soberania de Deus também, de Deus preservar para que ninguém interpretasse esses sonhos, exceto José. Então, isso provavelmente tivesse causado dificuldades na interpretação desses sonhos, pela parte dos magos e dos egípcios. Sobretudo, é interessante perceber que o Senhor Deus, ele vai utilizar elementos comuns da cultura e da religiosidade dos egípcios para chamar a atenção para a mensagem que ele vai trazer. E qual outro lugar que Deus fez isso, até mesmo com os egípcios? Quando foi com Moisés nas pragas. As pragas ali do Êxodo, cada uma daquelas pragas foi como se Deus tivesse quebrado os deuses dos egípcios, mostrado que eles não têm poder contra o Senhor e o seu povo, até que o povo fosse liberado do Egito. Aqui da mesma maneira, Deus usa os elementos simbólicos e sagrados do Egito, que apontavam para uma deusa que era importante para o Egito, para mostrar que, olha, essa deusa não sustenta vocês. Olha, eu estou usando elementos até do que vocês creem para mostrar que, olha, quem manda nela, entre aspas, ou quem manda nessas coisas malucas aí que vocês pensam, na verdade sou eu. Quem é o Deus da fertilidade, o Deus da proteção, o Deus do sustento, o Deus que conduz e cuida da vida de vocês sou eu. Então é muito interessante a gente ver isso, que as vacas e Ísis não tinham qualquer aspecto de sagrado, e Deus vai mostrar isso para eles, usando os próprios elementos deles. Então Deus poderia escolher outra ou qualquer forma de mensagem, mas escolheu aquelas porque estavam associadas aos deuses do Egito, para mostrar que na verdade eles não são deuses que controlam a vida das pessoas, mas sim o próprio Deus. Então essa é a primeira mensagem aqui que a gente enxerga de como Deus está agindo quando coloca esse tipo de sonho no sono de Faraó. E fazendo com que nenhum dos magos, daqueles deuses que eles tinham lá, inclusive de Ísis, interpretasse aqueles sonhos. Ok? E o segundo sonho, nós temos ali nos versículos 5 em diante, eram os sonhos das 14 espigas. E aqui há uma dúvida, uma dúvida, vamos dizer assim, não tão relevante, mas a gente pode ficar pensando, mas que tipo de espigas eram essas? Espiga de trigo, espiga de cevada, espigas de milho, qual era o tipo? Então, a ideia, o consenso que se tem aqui é que essas espigas eram pelo menos espigas de milho. Tá? Por quê? Porque quando o sonho aqui se monta no versículo 5, é dito que de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Então isso parecia ser algo muito assim exuberante. Como é que
saíam 7 espigas, né, de uma haste só. Então, que tipo de espiga poderia ser essa daqui? Eu fiquei pensando. Aí fui pesquisando e entendi que possivelmente seriam espigas de milho. Porque espigas de trigo, né, elas têm ali os espigõezinhos, né, mas geralmente geram 12 ou 15 numa haste só, né, como as espigas de cevada. Mas as espigas de milho, no comum, geram 2 ou 4, no máximo 4. Nunca 7. Então é bem possível que fosse aqui espigas de milho mesmo. Certo? 7 espigas numa mesma haste, né? Então era uma coisa extraordinária. Né? Então a gente compreende, né? Até pela figura do próprio número 7. Né? A gente vai depois, a gente pode até pensar e falar sobre isso, mas o nosso alvo aqui é apenas mostrar o que Faraó sonhou. E aí a gente percebe que 7 espigas cheias saíam de uma haste, como é dito no versículo 5, e depois nasciam ao lado dessas espigas mais 7 espigas, só que essas espigas eram secas. Como você pode ler aí no versículo 6, nasceram 7 espigas mirradas, né? Mirradas quer dizer espigas secas. Espigas mirradas crestadas do vento oriental. E a palavra crestadas é a palavra queimada, né? É a palavra que diz ali aquele mormaço que vem do sol batendo na planta e muita sequidão causando a secura, né? A brancura daquela espiga que talvez era verde, era frondosa e agora está seca, né? Então, e o que aconteceu? É dito que no versículo 7, essas espigas secas, mirradas, elas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. E aí são coisas loucas, né? Como é que 7 vacas magras engolem 7 vacas gordas, né? A gente poderia pensar ao contrário, né? A ideia de uma vaca comer a outra já é uma coisa assim absurda, né? Ok? A ideia agora de espigas secas comerem espigas cheias é outra coisa maluca. Ninguém, né? Como é que... Por isso que realmente perturbou, né? Faraó, eu ficaria perturbado por conta disso, né? Mas ele, com certeza, por conta dos símbolos que aquilo representavam, porque a imagem das espigas simbolizava a agricultura do Egito, que naquela época era o maior produtor de cereais do mundo, por causa do Nilo, né? Então eles tinham muita produção de cereais, eles tinham muita produção. Então o símbolo da espiga traz essa ideia de que algo iria acontecer com a agricultura dos egípcios. E de alguma forma, ou de alguma maneira, esses 2 sonhos, tanto das vacas como das espigas, traziam consigo a ideia de uma crise que iria acontecer no Egito. De uma crise motivada pela falta de alimento, né? Porque iria acontecer algo que iria afetar a agricultura, iria afetar os meios de consumo, de produção de alimentos, tanto na figura das espigas, como na figura das vacas, que representavam a fertilidade, a prosperidade, a sustentação da vida, ok? Através de uma seca, porque nos 2 sonhos tem representações ali de vacas ou de espigas que são secas, e essas espigas iriam sobrepor aquelas, e aquelas vacas também iriam sobrepor aquelas que eram gordas, aquelas que eram cheias. Então a gente entende que tem um momento em que viria essa seca, em que viria essa situação, e claro, a gente vai depois entender isso no sonho mais ali de José, quando José interpreta aquele sonho. Mas o ponto todo aqui é que Faraó conta esse sonho, ninguém consegue interpretar, e aí ele continua perturbado, porque ele sabe que não é comum aquilo. E claro, com certeza Deus também está ali, né? Movendo o coração de Faraó para que ele pudesse ficar perturbado, para que o plano dele pudesse acontecer. Então, diante dessa situação, aí aparece a figura do copeiro-chefe. Olha aí, né? O copeiro-chefe, lembra o copeiro-chefe? Que quase passaram a cabeça dele, né? Como foi ali com o padeiro. Ele assistia ali na corte de Faraó. Lembra que ele foi reestabelecido ao seu cargo, ok? E lembra que o copeiro chefe não era só alguém
que servia o copo ali para o faraó, mas era alguém de confiança. Lembra que a razão, o motivo por que talvez aquele copeiro fosse para a prisão deveria ser alguma coisa envolvida com envenenamento, que era muito comum naquela época para os faraós. Então, o copeiro, aquela pessoa que dava comida, né, para o faraó, era alguém de confiança, não era alguém qualquer. E esse copeiro era o copeiro-chefe, e ele estava diante do faraó, e essa pessoa não era uma pessoa qualquer, como eu disse, ele não só servia para o faraó o alimento, mas também era alguém que era uma espécie de conselheiro do faraó, que tinha ali os seus 10 centavos de contribuição com o faraó ali, de poder falar com ele, dizer alguma coisinha, né? E indicar a ele alguma solução para alguma coisa. Então, a gente nota que isso acontece aqui quando o copeiro-chefe se lembra de José, um jovem esquecido numa prisão, hebreu, que interpretou o seu sonho, que o livrou da prisão há 2 anos. Foi enviado por Deus ali para poder, Deus fazendo os links, para acontecer isso. E aí a gente vê a partir do verso 9 até o versículo 13, quando nós lemos: Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. E eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. E aí que é nesse momento em que ocorre o quê? Em que o copeiro se lembra de José. E é interessante que a gente, olhando o texto aqui, muitas vezes a gente olha para esse copeiro e fala assim: poxa, mas que copeiro ingrato, né? Só agora, né? Era para ele contar isso há muito tempo. Era para ele dizer, porque só agora ele lembrou, né? A gente acusa muitas vezes esse copeiro disso. Porém, na verdade, irmãos, há 3 explicações que poderiam dar uma boa defesa a favor do copeiro. E a última, com toda certeza, é a que nós vamos mais concordar. As 2 primeiras são especulações, mas vale a pena a gente entender, porque isso faz sentido também para a situação, se você se colocando na figura do copeiro-chefe naquele momento. Então, 3 explicações. A primeira é que não havia qualquer importância à libertação de José, a não ser naquela ocasião do sonho do faraó, humanamente falando. Por quê? Porque quem iria dar a liberdade a um jovem hebreu, escravo, prisioneiro, acusado de um crime de assédio contra a mulher do comandante da guarda de Faraó, só porque ele interpretou aqueles sonhos corretamente? Podia ser fruto da sorte, né? E a outra coisa, qual a relevância isso traria para o reino do Egito? Qual relevância a libertação desse jovem iria trazer? Naquela época não tinha direitos humanos, né? E até os que tem hoje é difícil, né? Então, qual a relevância que isso traria para o Egito? O copeiro, ele até podia interceder por José junto de Faraó pela libertação, mas quais as chances reais de Faraó libertar? Com toda certeza, Faraó ele ia, não, vou consultar aqui o comandante da guarda, olha, que história é essa, né? E com certeza ele ia dar o aval para o comandante da guarda: não, deixa esse cara aí na prisão, ele interpretou porque ele quis, azar dele, né? E ponto final. Então, não tinha nenhuma chance de ele sair daquela prisão se não fosse esse momento, essa ocasião do sonho de Faraó. Até porque a interpretação do sonho do copeiro por José, como eu falei, não tinha qualquer relevância, ainda mais para aqueles que são no mundo, que estão no mundo, e que dificilmente ajudam as pessoas por bondade e misericórdia,
exceto se eles estivessem ganhando alguma coisa com isso. Então, com toda certeza, não era interessante para o copeiro. O que ele ia ganhar com isso? Ele podia talvez agir de bondade ou de misericórdia, mas não tinha relevância. Então essa é uma explicação interessante que a gente poderia pensar a respeito disso. A outra questão é que aí surge uma oportunidade para o copeiro se reafirmar no seu cargo. Por quê? Porque note, o faraó está perturbado, ele está ali com a mente a mil ali, olha, o que é esse sonho maluco que eu tive, ok? Nenhum sábio do Egito consegue interpretar aqueles sonhos. E aí ele fala, olha, tem alguém lá na prisão, lá e tal, que consegue. E interpretou o meu sonho, ok? Se José vier aqui interpretar o sonho de Faraó, vai ser muito bom. Por quê? Porque eu ganho um ponto com o Faraó, né? Eu já estava lá na prisão, já foi usar de misericórdia, então eu vou fazer uma forma aqui de poder me reafirmar aqui no cargo, ok? Então ele viu uma oportunidade disso também, com toda certeza. Ele podia falar assim, deixa o Faraó aí, ele que se perturbe aí, que morra e venha outro, né? Ele podia muito bem, mas não, ele falou, não, olha, né, vou ganhar uns pontinhos aqui, né? Quem sabe não sou promovido a copeiro chefe do chefe, né? E aí a gente percebe que ele então vai tomar uma decisão corajosa, porque indicar José era uma decisão corajosa para o copeiro-chefe naquela corte. Primeiro, porque a gente pode imaginar a reação negativa que os sábios e os magos iriam ter, porque eles já estão com raiva ali de não conseguirem interpretar aqueles sonhos, né? E aí o copeiro vai indicar um jovem hebreu, que não é nem egípcio, desconhecido, um prisioneiro, acusado de um crime para interpretar um sonho. Imagine a visão negativa que ele iria ficar dentro da corte, né? E ainda mais, ele teria que confiar que José pudesse interpretar aquele sonho. Confiar nisso. Por quê? Porque vai que José não consiga. O que iria acontecer? Com toda certeza, Faraó iria pegar tanto José, volta para a prisão, copeiro, agora que você vai mesmo, e matá-los. Dá para entender a coragem aqui também? Né? Era uma oportunidade, mas era uma oportunidade que custava caro, podia custar a vida, porque seria uma zombaria, né? Então já os magos já não lembra, no outro sonho igual a esse, do qual o Nabucodonosor lembra, nenhum dos magos conseguiu interpretar o que ele queria fazer, matar todo mundo. E aí chegou o Daniel ali, Daniel salvou a galera toda ali, certo? Então aqui, com toda certeza, isso iria acontecer, porque Faraó ia ficar perturbado, até ele achar o jeito de entender o que aconteceu naquele sonho. E por isso que chegamos à terceira explicação, que é, claro, a mais plausível. Essas todas aqui são apenas olhares de fora, né, e suposições do que poderia ter acontecido, mas com toda a clareza, a terceira explicação seria melhor: o plano soberano de Deus. No plano soberano de Deus, irmãos, tudo ocorreu no tempo e na forma como deveria ser. Humanamente falando, a gente pode dizer, o copeiro esqueceu de José. A gente pode dizer isso? Sim, até porque o versículo lá de Gênesis 40 vai dizer que o copeiro esqueceu, né? No versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele esqueceu. Isso é fato, humanamente falando isso. Mas, divinamente, no plano de Deus, havia o momento certo para que fosse feito a justiça por José. Aquela condição onde ele estava. Então Deus age nesse momento em prol de tirar José daquela prisão, dele ser libertado daquela prisão. O Izzy vai dizer que uma vez que era chegada a hora de José ser liberto da prisão, Deus estimulou a memória do copeiro, de modo que ele se lembrasse do que lhe havia acontecido naquela prisão. E aí acontece o versículo mais fantástico. Esse versículo é fantástico. O versículo 14 de Gênesis 31, de Gênesis 41. Veja aí, esse versículo aqui é o versículo que muda a vida de José.
quando é dito: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Só vamos ler até aí. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Esse versículo ele tem um peso incrível. Você percebeu? José nunca mais iria voltar para lá. José nunca mais iria retornar para aquela masmorra a partir desse momento. Nunca mais. E esse versículo é aquele versículo, sabe, quando está no finalzinho, ali ó, no fundo do poço, né? É como se alguém está lá de cima gritando: olha, estou te jogando uma corda aí, pega aí que eu vou te puxar agora. E é o que acontece aqui na vida de José. Na mesma velocidade em que ele foi condenado injustamente, e foi rápido, né? A mulher tentou ali, já depois chegou o camarada, já pegou ele de volta na prisão. Da mesma velocidade, Deus levantou José daquele cárcere. Então, irmãos, aqui nós aprendemos que mesmo os rejeitados pelos homens, isso não deve ser nenhum motivo de perturbação para nós. Porque com toda certeza, José, pelo menos 2 anos na prisão ali, até mais, em nenhum momento ele deixou de ser fiel ao seu Deus. Em nenhum momento ele deixou de, no fundo do poço, servir ao seu Deus, honrar o seu Deus, mesmo na posição injusta em que ele estava. Mas ele aprendeu a confiar no sofrimento em Deus. Ainda mais, né? Porque ele já confiava. Desde a época dos seus irmãos, quando ele desceu naquele poço. Depois, quando ele foi levantado daquele poço e levado para a casa de alguém, para poder ser escravo. E depois, mesmo sendo escravo, ser acusado de um crime que não cometeu e ser lançado de novo numa masmorra, de novo no fundo do poço. E agora, esse momento aqui é o momento em que José vai ser levantado, nunca mais ele vai cair. Nunca mais ele vai, em outras palavras, né, descer para nenhum poço, exceto para a sepultura. Mas até nisso, é ele descendo na sepultura, indo para a glória, né? Mas a gente percebe, irmão, a gente aprende aqui exatamente isso, que nós não podemos nos perturbar por conta da rejeição. Todos nós, de alguma maneira, podemos ser rejeitados nessa vida, de alguma forma. O nosso próprio Senhor foi rejeitado, certo? E Ele nos deu exemplo em que nós também devemos seguir. E José era um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nossa atitude, portanto, deve ser de confiança no único e soberano Deus que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade no momento certo. Como está lá em Efésios 1. Deus executa o seu plano. Pastor, mas foi injusto isso. Mas foi triste isso. Mas foi tenso. Foi tudo isso para a vida de José. E José sentiu. José não era um homem de ferro. Com certeza ele sofreu. Com certeza ele sentiu a dor do que era ser injustiçado. Com certeza ele ficou magoado no coração. Com certeza gerou ira. Brotou angústia na sua vida. Brotou ansiedade na sua vida. Brotou medo na sua vida. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Porque ele sabia que Deus podia tirar ele daquela situação no momento certo. E aconteceu exatamente neste momento. Nunca alguém que era um estrangeiro, desprezado, humilhado, prisioneiro, foi tão importante para um rei. Né? E por que isso aconteceu? Porque Deus criou tudo isso, criou todo esse cenário, para que a glória dele pudesse ser manifestada. Então, não é a fama que vai nos levar a mostrar a glória de Deus. Não é estar numa posição alta que vai nos levar a demonstrar a glória de Deus. Mas é estarmos muitas vezes no sofrimento, no esquecimento, na rejeição. É estarmos numa condição de que ninguém se lembra de nós. É estar numa condição de que, olha, sabe,
Estou naquele estado ali de que parece que não tem ninguém olhando para mim. Só que na verdade, Deus está. Por isso, irmãos, não devemos ficar buscando a atenção de pessoas, mas nós precisamos buscar a atenção de Deus. Quando a gente busca a atenção de pessoas, a gente se torna o próprio Deus, né? A intenção de querer ser o próprio Deus, o Deus da nossa vida. Mas nós, se for olharmos para pessoas, que possamos olhar para ajudá-las, mas não para querer alguma coisa delas, uma retribuição, né? Um aplauso, uma fama. E foi com a vida de José também. E no fundo, José apenas buscou a atenção de Deus. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, mas deixou Deus cuidar do restante. Como o Salmo 40, versículo 1 nos diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. José não leu esse versículo, mas ele viveu esse versículo. Seus irmãos, dado já como morto. Seu pai também, confiando na palavra dos seus irmãos. O seu senhor jogou na prisão. O copeiro, ele ajudou o copeiro, mas o copeiro esqueceu-se dele. Mas uma pessoa não esqueceu dele. E essa pessoa era mais importante na vida de José e na minha e na sua, Deus. Por isso, não importa se as pessoas, como eu falei, nos rejeitam. Não importa. Não importa se você vai ser visto ou não. Não importa se você vai ter relevância, se você vai ter like. O que importa é Deus na sua vida. É Deus te vendo. É Deus te aprovando. Mesmo na sua pequenez. Mesmo na sua fragilidade. Mesmo você sendo pequeno. Mesmo aqui, reunidos em 10, 15, 20. Mas pode ter certeza que esse culto alcança mais os céus do nosso Deus do que muitos cultos por aí, onde a palavra dele hoje não vai ser pregada, mas vai ter muita gente brincando de adorar a Deus. E é isso que importa. Não é aquilo que você vê, mas é aquilo que Deus vê. E aí, meus irmãos, Hebreus 6,10 nos relembra, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Não. Deus não vai esquecer. Uma hora vem, e vem tão rápido, e vem tão às pressas, né? Tira da masmorra logo, tira logo da masmorra, porque é assim que Deus opera, conforme a sua vontade. Spurgeon vai dizer que é impossível que Deus possa abandonar aqueles cujos nomes estão gravados nas palmas das suas mãos. Nossos nomes estão gravados nas palmas de Cristo, porque cada prego que foi pregado nas suas mãos e nos seus pés tem a nossa marca, tem a marca dos nossos pecados. Então, se o grandioso Deus fez isso por nós, é porque Ele nunca vai nos abandonar. Se Ele moeu ao Filho dele na cruz, é porque de modo nenhum Ele vai nos abandonar. Ele vai nos abandonar, Ele não vai nos abandonar. Ele nos ama. Por isso que o Filho dele foi para a cruz por nós. 1 Pedro 5, 7, 8 é dito: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a glória que nós buscamos é a glória que vem de Deus. Quando nós nos humilhamos a Ele, como José fez, para que no tempo oportuno Ele nos exaltasse. José não leu Pedro, né? Mas ele viveu Pedro. Né? Interessante isso, né? José não precisou ler Pedro, mas ele viveu Pedro. Ele viveu completamente esses versículos quando ele estava esperando pela sua libertação. Por isso, irmãos, a gente pode ter certeza que assim como Deus fez com José, Ele vai fazer conosco. Ele já nos fez em Cristo, né? Mas Ele vai fazer com a situação da nossa igreja.
Então por isso que a gente não se desespera. Deus está cuidando. Deus vai nos tirar. Eu brinco, né? Brinquei com ela lá no dia do culto, né? Não estou dizendo que isso aqui é a masmorra, tá? Aqui é um culto maravilhoso, né? Até falei lá, né? Na casa da mãe do Ademar. Deus nos tira dessa masmorra, não. Mas Deus nos tira de uma condição que não é a comum, para nos colocar numa condição que vai ser melhor para a sua obra, para a sua igreja. No fim de tudo, irmãos, de verdade mesmo, naquela prisão, José era livre. Sabe por quê? Porque não importa a situação em que os filhos de Deus se encontram, o Espírito de Deus está presente. E aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então guardem isso. Guardem isso. Não importa em qual situação você se encontra, se você é um filho de Deus, você é livre. Então José tinha plena confiança. Se a prisão fosse a sua moradia para sempre, a moradia do seu corpo físico para sempre, ele já tinha nas mãos de Deus as mansões preparadas. Porque ele confiava na cidade que Deus estava edificando para ele. Por conta da promessa que Abraão tinha dado, né, que Deus tinha dado a Abraão, de uma terra, de um povo, de uma descendência. E que isso iria apontar até para a glória. Então, irmãos, se você creu em Jesus Cristo, se a sua alma e a sua consciência estão livres de qualquer peso da masmorra condenatória, da condenação eterna, porque Jesus te libertou, então agora só se entrega àquele que é o justo juiz e o sustentador da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz essa certeza de que, Senhor, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa liberdade, o nosso amor, o vigor da nossa vida não está na situação ou na condição da qual nos encontramos nessa terra. Não estão em fatores físicos, não estão em fatores, Deus, humanos, ou de como seria aos olhos humanos uma vida realmente boa, uma vida realmente próspera, uma vida realmente estável, mas está, Senhor, unicamente no Teu Filho, que nos tirou da masmorra eterna da condenação, para nos colocar numa morada eterna, no reino do Seu Filho. Então nós agradecemos, Pai, por isso. Agradecemos que aprendemos com José aqui, que o Senhor tem um plano, que esse plano vai acontecer no tempo, no momento certo na vida dos seus filhos. Que não precisamos, portanto, Deus, confiar em pessoas. Até mesmo, Senhor, se elas nos rejeitarem, isso não pode perturbar o nosso coração. Se elas se esquecerem de nós, isso não deve ser aquilo que balize a nossa conduta, os nossos sentimentos. Mas pelo contrário, que possamos unicamente nos apegar a Ti. Porque no fim de tudo, é o Senhor, Deus, que vai mudar a trajetória e o rumo da nossa vida, como foi com a vida de José nessa passagem. Então nós oramos a Ti e te pedimos, trabalha isso em nosso coração, trabalha isso no coração da sua igreja, para que possamos continuar firmes, servindo ao Senhor com alegria, com vigor, com ânimo, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, como está lá em 1 Coríntios 15, 58. Oramos a Ti gratos, em nome de Jesus. Amém.